Essa aparição aconteceu por volta de 1965, no interior de Minas Gerais. Uma família possuía uma criação de galinhas na qual sempre levavam à cidade para que fosse vendida. Lúcia era mãe de Marcos, que tinha 17 anos. Ele tinha uma irmã recém-nascida chamada Ana, e Reinaldo era esposo de Lúcia, pai de Marcos e de Ana. Marcos era quem ajudava o pai com a criação de galinhas. Ele era extremamente rigoroso com o filho. O tratava pior do que empregado. Mas não restava outra coisa a não ser obedecer o pai. Marcos e Reinaldo nunca foram próximos, exceto pelo trabalho que faziam juntos. Na verdade, Reinaldo era distante de todos, inclusive da esposa Lúcia. Mas eram outros tempos. Ele era o homem da casa, todos deviam respeitá-lo sem mais questionamentos. Como se não bastasse, Reinaldo saía para beber todo o dia e voltava para casa altas horas da madrugada. Nesse tempo, o homem da casa acabava sendo Marcos. Tudo corria muito bem dentro do possível durante as noites de ausência do pai. Até que em certa madrugada de lua cheia, Marcos escutou as galinhas muito agitadas no galinheiro, como se estivessem assustadas com alguma coisa. A passos lentos, Marcos se levantou e foi até a porta da cozinha. Ele então espiou pela fresta e viu quando um vulto enorme sumiu no meio da mata. Marcos rapidamente abriu a porta e quando olhou para o galinheiro, havia somente penas e tripas, nenhuma galinha sequer. Marcos ficou apavorado, pois imaginou que um lobo tinha aparecido e comido as galinhas. Seu pai ia ficar furioso se soubesse. Ele então acordou a mãe e contou o que tinha acontecido. Disse que não sabia o que fazer. A mãe o acalmou e disse para ele não se preocupar, pois Reinaldo nem ia notar a ausência das galinhas, já que, quando chegava, dormia para curar a ressaca. Filho, amanhã você vai na fazenda vizinha enquanto seu pai estiver dormindo, compra algumas galinhas e coloca no galinheiro. Depois nós corremos atrás do prejuízo. Não precisa falar nada para seu pai. Marcos estava tão nervoso e sua mãe tão calma. Ela realmente conseguiu o acalmar. Assim ele fez. Na manhã seguinte foi até a fazenda vizinha e comprou algumas galinhas. Mas o que quer que tivesse comido as outras na noite passada, com certeza voltaria, já que era um alimento fácil. Então, Marcos não dormiu naquela noite. Disse para sua mãe que ia esperar a criatura aparecer e dar um basta naquilo. Ele armou a espingarda do pai e ficou sentado em uma poltrona de couro de frente para a porta dos fundos que estava fechada. Sua mãe arregalou os olhos e disse que não seria uma boa ideia, mas ele não deu ouvidos. Então Lúcia foi buscar Ana no quarto, a enrolou em uma manta de lã amarela e os três ficaram juntos na cozinha, esperando algum sinal. Algumas horas se passaram. Lúcia já estava cochilando com a neném no colo, quando de repente as galinhas se agitaram. Marcos destravou a espingarda antes de abrir a porta. Lúcia disse para ele não atirar. Quando Marcos abriu a porta, se deparou com uma criatura enorme, magra, coberta por pelos negros. Seus olhos eram amarelos e seus dentes muito afiados como os de um cão raivoso. Era um lobisomem. Por mais que Marcos estivesse morrendo de medo, ele atirou. Mas foi como se nada tivesse acontecido. O tiro não surtiu efeito nenhum. O lobisomem ficou furioso e foi para cima dos três.
Com suas garras afiadas, ele deu um golpe em Lúcia, que estava com Ana no colo. O golpe acabou pegando na manta que estava enrolada em Ana. Por sorte, não a feriu. Marcos atirou novamente, mas sem qualquer efeito da bala na criatura. O lobisomem então começou a olhar para todos os cantos. Olhou para o teto, o chão, olhou para os três. Nessa hora ele recuou e sumiu na mata. Marcos estava em estado de choque. Jamais imaginaria que toparia de frente com um lobisomem. Ele não conseguiu dormir naquela noite. O primeiro motivo, com certeza, era por conta de tudo o que tinha acontecido. E o segundo era porque estava pensando em uma maneira de contar para o pai que um lobisomem estava rondando a casa e comendo galinhas. O mesmo lobisomem que quase matou Ana. Na manhã seguinte, todos sentaram-se à mesa para o café, quando de repente Reinaldo chegou batendo as portas e caindo de bêbado. Disse que precisava muito tomar café da manhã, pois estava morrendo de fome. Marcos viu o pai sentar-se à mesa completamente sujo e esfarrapado. A noite de bebedeira não tinha sido a das melhores, mas a surpresa maior veio quando Marcos notou que embaixo das unhas grandes e encardidas do pai havia lã amarela encrostada. A mesma lã que o lobisomem arrancou da manta de Ana durante o golpe que ele deu. O coração de Marcos disparou. Seu pai era o lobisomem. Ele olhou com os olhos arregalados para o pai, que estava de cabeça baixa. Lúcia estava com os olhos cheios de lágrimas. Ela já sabia. Ainda com a cabeça baixa, Reinaldo disse: "Nunca mais saiam de casa em uma noite de lua cheia. Vocês quase morreram. Aqui eu não entro, mas se estiverem para fora, não consigo me controlar." Ele então continuou comendo. Marcos foi embora de casa naquele mesmo dia. Tentou levar a neném, mas sua mãe não deixou. Estava claro que sempre preferiu ficar ao lado de um homem que se transformava em lobisomem nas noites de lua cheia do que ser mãe solteira, sozinha no mundo. Contribua com o Apoia-se do Assustado e tenha seu nome nos créditos dos vídeos, além de outros benefícios exclusivos. Siga o Assustado no Instagram, TikTok e podcast. Todos os links na descrição.